a contratação direta, especialmente inciso 1 e 2 do artigo 75, da 1473, hoje aí por inciso 1 e 2 do artigo 24, então a nossa temática. Para a gente dar legitimidade, para a gente afastar o torneio licitatório e contratar diretamente uma empresa com base no inciso 1 e no inciso 2, a gente faz essa análise, essa legitimidade vem em razão do valor dessa contratação. Vem a 14.133 e me traz duas técnicas para eu apurar esse valor. A primeira, eu não posso ultrapassar esse valor dentro de um objeto de mesma natureza e eu também não posso ultrapassar esse valor dentro de um mesmo exercício financeiro. Então, ele me traz o valor nominal e me dá duas técnicas para eu apurar. E essas técnicas eu tenho que apurar de forma cumulativa. Aí eu tenho legitimidade para afastar o torneio licitatório. E para mim é objetivo assim. Quando eu comparo com a 8666, ela não me trazia de forma expressa essa didática. Ela não me trazia técnica para eu apurar. Mas, de qualquer sorte, isso dava margem para muitas interpretações, assim como, independente do texto do 8666, nós também temos várias discussões. E dessas várias interpretações, nós temos uma orientação da Advocacia Geral da União, que é a orientação 10, lá de 2019. E qual era a orientação em razão do aspecto temporal? Então, só para nós nos atualizarmos aqui, a gente vai avaliar um dos aspectos da prerrogativa para a contratação direta, que é o aspecto temporal. Porque se eu for avaliar ali o que é objeto de mesma natureza, é outro dia, né? Outra discussão, mas claro que se a gente terminar a tempo aqui, a gente também, né, faz essa análise. Então, o tema a gente vai verificar esse aspecto temporal. Porque a orientação normativa da AGU diz o que para a gente, né? Eu nem vou ler ela objetivamente aqui, mas ela diz, você vai apurar esse valor independente da vigência e já com as prerrogativas da prorrogação. Então, independente do lapso temporal e da possível prorrogação que se tenha, você vai avaliar objetivamente aquele valor nominal estabelecido no 8666. Só que, para mim, agora, com a técnica do artigo 75, do inciso 1 e 2, parágrafo 1º, a lei deixou isso muito claro. Você vai avaliar de acordo e por exercício financeiro. Então, a pergunta que não quer calar, eu vou aplicar o entendimento da orientação normativa 10 da AGU para as contratações da 1473 e traduzindo de ordem mais prática para responder a pergunta, né, de um dos colegas que trouxe aqui para mim esse quesito, e a pergunta foi, professora, uma contratação de R$70 mil, natureza contínua, vigência inicial de 5 anos. Posso dispensar exclusivamente em razão do valor com base no inciso 2? Hoje eu estou atuando na sede da Procuradoria Federal com gestão pública, né, consultoria jurídica de gestão pública, e esse é um dos temas que a gente já vem discutindo, né? Como falávamos antes, a nova lei ela traz uma avenida de possibilidades. Ela veio trazer várias soluções, muitas questões que estavam fora da lei, estavam em atos infralegais, em jurisprudência, ela consolidou, mas como sempre ela abriu questões novas, né? Muitas vezes a gente pensa em algo, mas a criatividade humana ela é infinita, então sempre haverá novas questões para a gente debater, e isso é interessante, né? Assim, que ainda bem que a gente está no ambiente democrático e pode continuar debatendo as teses. Essa questão da orientação normativa 10, eu acho que vale a pena a gente lembrar o que é a orientação normativa da AGU, né? Eu lembro quando eu dava aula em graduação, muitos anos atrás, algumas décadas, a gente comentava, né? Dizia que, olha, existe uma orientação normativa da AGU que ela tem um caráter vinculante para os órgãos jurídicos federais e, na época o pessoal falava da súmula vinculante, né? Que a emenda 45 trouxe. É uma novidade. Aí eu fazia um trocadilho. Novidade não é, já existe desde a lei complementar da AGU, né? Novidade é vir para o judiciário. Mas o que ela é? Ela é a consolidação de uma interpretação que a Advocacia Pública Federal dá. E essa interpretação é feita à luz de uma legislação. Ela é vinculante, é verdade. Os membros das carreiras jurídicas não podem descumpri-la. Se esse entendimento da AGU, via parecer, for chancelado pelo presidente da República, ele vincula inclusive a administração pública federal. Então, a gente tem uma força realmente desses atos. Mas na interpretação, a gente precisa verificar qual é o contexto normativo. Então, a orientação 10 ela é bem clara no sentido de que ela estava interpretando o artigo 24, incisos 1 e 2. Claro que a gente está fazendo, a gente precisa fazer uma análise histórica e verificar alguns entendimentos, a nova lei, como ela simplesmente consagrou, então ela continua válido. A gente reconhece a aplicabilidade e ela segue. Mas há situações em que a nova lei ela veio para inovar. Ela veio para superar entendimentos anteriores. Um dos casos mais clássicos
é o da questão do contrato de escopo, Ah, que era clássico, que você não podia prorrogar se não tivesse acabado, e toda aquela discussão, uma discussão que vem desde a década de sim, 70 com a Eli gente. Lopes, e a nova lei, ela veio claramente, olha, o contrato de escopo não acabou, pode, na verdade, o contrato ele não terminou, então você pode prorrogar, porque o contrato só termina com a colocação do objeto. Então, assim, a gente não, vem uma orientação anterior com base na lei anterior, você não pode aplicar Sim. agora. ON, ela veio baseada em jurisprudência do TCU que via nesse sentido, né? De que dessas desvios que a gente tinha, então o TCU batia falando, não, você já prevê tudo. Só que aqui muda porque aí você volta, não fica só no 75, você vai pro 72. Sim. Porque a partir do momento que fala, não, a contratação direta aqui, ela não vai ser mais aquela, eu mando 3 e-mails, pego a resposta mais barata e contrato. Não, a contratação direta na 1433 mudou. Então, a partir do momento que você tem essa segurança maior na contratação direta pela 1433, eu não vejo motivo para você ter tanta restrição como a 866 fazia. Por quê? Porque a forma de contratar diretamente no 866 era o método, né? Como você fazia aquilo era muito simples. Você só mandava 3 e-mails, que vinha a resposta menor, você contratava direto, não tinha transparência, não tinha nada. Agora o 72 fala, não, tenho que ter uma fase preparatória ali, minimamente, eu tenho que levantar preço, né? Se eu utilizar a dispensa eletrônica, melhor ainda, Trouxe né? Que vai de uma ter, forma aberta. vai ter o disputa. Então, eu não mudou o contexto, né? Se não, a contratação direta é diferente. Então, por isso que Ó, eu entendo que não se aplica. E aí, tá, aí volta pro gestor. Tá, como é que eu faço então? É aquilo que a gente passou aqui 1 hora falando. Tudo que a gente falou foi justificativas para você não utilizar a ON. Você quer pegar na literal, você tem a justificativa, você quer pegar o contextual, você tem, né? E analisar a norma como um todo, né? Não fica só no 75. Volta lá pro 72 e justifica, ó, a minha contratação aqui, eu fiz uma justificativa de preço, né? Eu vou fazer uma dispensa eletrônica ainda, né? Então vou dar mais transparência. Então não é mais aquele contexto obscuro, né, das contratações diretas que a gente tinha na você direcionava, 8666. pegava as 3 que você queria, já sabia quem que você ia contratar, pegava a outra mais cara para justificar. Não, você e fazia mandava direto. para ele, eu quero contratar você, você mesmo aí já me arruma os outros 2 orçamentos. Mais caro que o seu e vai. Pronto.